Êxodo 16, do 16 ao 18. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Aqui a gente começa a ter uma ideia. Qual é a intenção de Deus ao abençoar você, ao abençoar a mim, ao abençoar o povo? Ele tirou todo mundo do Egito, todo mundo. E Deus fez muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Quando libertaram o negro, não deram nada para ele. Como que ele poderia recomeçar se não deram nada para ele? Quando Deus libertou o povo do Egito, mandou pedir objetos de ouro, de prata para os egípcios. E os egípcios, apavorados com as pragas, queriam se ver livres daquele povo. Não, pega o que você quiser, leva embora. A Bíblia diz que eles saquearam o Egito, saíram ricos. Todo mundo rico. Por quê? Porque eles precisavam de dinheiro para recomeçar. Então você percebe que Deus é extremamente preocupado com o futuro do povo. Aí, à medida que eles caminhavam pelo Egito, Deus fazia milagres. Por quê? Porque milhares de pessoas perdidas no meio do deserto, perdidas não porque eles tinham um caminho a seguir, mas milhares de pessoas no meio do deserto, você percebe que eles precisam de socorro e às vezes até de milagre. Aí Deus fez com que a água saísse da pedra e o maná caísse do céu. Aqui são as instruções para o maná. Todo mundo vai colher o maná, todo mundo. Mas não vai guardar mais do que aquilo que é necessário para comer. Não vai encher a tenda de maná, não. Todo mundo vai colher e todo mundo vai medir um homer por cabeça. O que é um homer? É uma medida parecida com 2 litros, equivalente a 2 litros. Alguns entendidos dizem que era mais, de 2 a 4 litros. Outros dizem que era menos, né? Mas é equivalente a 2 litros. O fato é que 2 litros daquele maná era suficiente para a alimentação de uma pessoa. Mas na hora de colher, você observa aqui que na hora de colher, sempre tem aquele que colhe mais que o outro. Sempre tem. Sempre tem aquele que tem limitações na hora do trabalho, da colheita, na hora de fazer. Daí qual que era a instrução? Vai lá, mede um homer por cabeça, cerca de 2 litros por cabeça. E não pega mais do que isso. Era a ordem. Agora vamos pensar no seguinte: que ideia isso nos passa? A ideia é de que o que colheu demais teve o seu quinhão, mas o que colheu de menos foi completada pelo que colheu demais. Aí o que colheu muito teve o suficiente. E o que colheu pouco também teve o suficiente para um dia, porque no dia seguinte o maná caía de novo. Então aqui a gente começa a entender as intenções que Deus tem ao abençoar o povo. Ele quer abençoar todos por igual. Ele quer que todos tenham, tanto o que tem muito quanto o que tem pouco. Lá era uma colheita diária, mas aqui na nossa vida, o trabalho também é diário, também é uma colheita diária.
Agora, qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é te abençoar, 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 abençoar. Ele quer abençoar você para que você tenha, para suprir você, para suprir a sua família, para suprir a igreja e para suprir até desconhecido, gente que não tem nada a ver com a sua igreja. A ideia de Deus é que o que colheu muito tenha o suficiente. E aquele que colheu pouco também tenha o suficiente. E que ninguém passe falta. Por isso é que Deus quer te abençoar. Deus quer que nunca te falte nada. O que comer, o que vestir, o que morar. Deus quer que não te falte trabalho, até porque a terra está aí, né? Só plantar e colhe. Deus quer suprir todo mundo, mas Ele sabe que nós temos limitações, que tem pessoas que são extremamente limitadas. Ele sabe disso, ele sabe. Tem gente que tem problema na hora da colheita. Tem gente que tem problema na hora do trabalho. Tem gente que tem problema na hora do ganho. Então, qual que é a ideia? Aquele que tem muito, supre o que tem pouco. De forma a que a coisa fique mais ou menos igualada. Todos possam ter o que comer, o que vestir, onde morar. Por isso que desde o passado, Deus já estabeleceu o dízimos, ofertas voluntárias, ofertas alçadas. Para quê? Para que o que tem muito dê para o que tem pouco e as coisas fiquem equilibradas e todos possam ter. Daí, a gente pode afirmar para você que a intenção de Deus é abençoar você, é abençoar sua casa, sua família, para que você sempre tenha um pouco mais para distribuir para quem necessita. Essa é a intenção de Deus. Fica bem claro nas Escrituras. E ainda vamos ver outros versículos para frente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 14 e 15. Mas para igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Aqui, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, a Bíblia está mostrando a intenção de Deus. A intenção de Deus é abençoar todos, mas sempre tem aquele que colhe muito. E o que colhe muito teve o suficiente até para suprir a falta dos outros. A intenção de Deus é abençoar você, abençoar sua casa, abençoar sua família. A intenção de Deus é abençoar, para que você tenha muito, mas que você distribua. Aí tem gente que confunde isso com socialismo. Isso aqui não é socialismo. O socialismo que nós temos visto hoje é aquele socialismo que tira do rico e dá para o pobre. Só que se você começa a tirar do rico e dá para o pobre, o rico muito rico foge, ele muda de país. E o rico que não pode fugir fica pobre. Aí o país inteiro fica pobre. Esse socialismo imposto, que é o comunismo, ou mesmo esse democrático que impõe sobre impostos, ele não deu certo. Você olha, por exemplo, nos países do mundo, Cuba. Cuba tá pobre. Não precisa ir lá, precisa só ver os vídeos de quem vai. Venezuela tá pobre. E China só não ficou pobre porque criou uma mescla, né? Um socialismo consumista, um socialismo capitalista.
Quer dizer, ele conseguiu arranjar um meio termo lá que funcionou. Então, dizer que Deus é socialista, não, porque ele não quer destruir o rico. Muito pelo contrário, ele quer abençoar o rico. Só que ele quer que eu abençoe o rico abençoado, de livre e espontânea vontade, ele supra o pobre. Por quê? Porque ele também não vai ficar pobre. Então a intenção de Deus pode parecer com o socialismo, pode parecer, mas não é. Não é esse socialismo retrógrado que nós estamos vendo hoje em dia, né? Eles se dizem progressistas, mas não são. Sabe por quê? Porque continuam repetindo o mesmo erro. Sempre repete o mesmo erro. Não. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a sua história. Deus quer abençoar tudo para você. Aleluia. Para quê? Para que você tenha e distribua para os pobres. Eu vou reler o texto, vou reler. Mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Você tem muito, é para você distribuir. Para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Meu irmão, e se eu ficar rico e não dar nada para ninguém? Você vai contra a vontade de Deus. E não é uma coisa muito feliz e muito salutar você ir contra a vontade de Deus. Não é bom. Não é bom. É melhor Deus estar feliz com você do que o contrário. E o 15, como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais. E o que pouco colheu, não teve de menos. Esse versículo, ele deixa muito claro a intenção de Deus. A intenção de Deus não é prensar o rico. Porque se prensar, ele vai embora. Lógico. Você não vê, os Estados Unidos prensou o rico. Foram produzir lá no Vietnã, na China, e está produzindo fora. Por isso que o Trump está fazendo essa briga, né? Porque ele põe a taxa e obriga o cara a voltar para dentro. Quer dizer, não adianta você perseguir o rico. Não resolve, isso não resolve. O que resolve, sim, agora, por exemplo, criar um imposto. Você é um pouco mais rico, você paga um pouco mais. Eu acho isso lógico. Mas se prensar demais, mais do que isso daí, eles vão embora, eles fogem. Tem um mundo inteiro para eles morar, tem dinheiro, moram em qualquer lugar, não é que nem... Eu sou limitado no meu salário de professor da rede pública. Então eu sou limitado. Se eu for morar na zona do euro ou do dólar, eu vou ter problema, porque o meu dinheiro vai ter que se multiplicar. Não dá. A intenção de Deus, que fique bem claro, é abençoar todo mundo, pobre, rico. Todo mundo pode estar debaixo da bênção de Deus. Mas o que Deus quer é o que diz o versículo 15. O que muito colheu, não teve demais. E o que pouco colheu, não teve de menos. Deus quer abençoar você. Não é para você fazer isso aqui, ó. Vai jogar vôlei e joga com a mão fechada. Não. Não é isso. Para que você seja sovina, muquirana. Até porque, se você retém, você vai contra a vontade de Deus. E não é muito bom ir contra a vontade de Deus. Não é muito bom. A intenção dele fica muito clara. Muito clara. Deus quer abençoar você. Deus quer que você produza. Deus quer que você tenha uma vida boa. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha uma família, um amor. Deus quer. Deus quer. Agora, as nossas escolhas é que precisam estar dentro da vontade de Deus. Porque o que destrói a nossa vida são as nossas próprias escolhas. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Deus está aqui, a bênção de Deus também está aqui. Deus está aí na sua casa e a bênção de Deus também está. Mas a sua escolha e a sua fé
vão determinar o que vai ser contigo. Mas a intenção de Deus é essa. Ele quer abençoar você. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha a forma como Deus coloca aqui neste versículo. Se você está furtando, vivendo de forma ilegal, tirando dos outros, pode parar. Pode parar. Não é isso que Deus quer para você. Sabe, o Brasil, por exemplo, todo mundo quer levar vantagem. O crime do colarinho branco é famoso. Daquele que tira por trás das cortinas. É famoso. No Brasil, todo mundo quer. É a lei de Gerson, né? Todo mundo quer tirar vantagem. E se for de forma ilegal, Deus desaprova. Ilegal ou imoral, né? Tem gente que faz tão bem feito que só é imoral, mas é legal. Então, não faça mais isso. Deus não quer que você faça isso. Não quer. Ele quer que você trabalhe. Ou você monta a sua firma, ou você vai trabalhar na firma de alguém, mas que você trabalhe. O trabalho tem que fazer parte da sua vida. Imagina eu era boy de beira de praia. Eu era um vagabundo da beira da praia. Eu só queria viver na boa. Toda e qualquer condição que eu não trabalhasse, tivesse o que comer, vestir, morar, para mim estava muito bom. Aí, de repente, Deus me converte. Eu entrei na igreja doente, endemoniado, por um acordo que eu fiz com Deus, né? Eu queria que ele me convertesse à força para mostrar que ele era Deus. E ele fez. Agora ele chega para mim e fala, agora você vai lá, trabalhe e seja um exemplo. Eu falei, mas Deus, e eu ser um exemplo? Eu sou um exemplo de tudo que não rende, que não presta, que não vai para frente. Eu era um vagal. Um tremendo de um vagabundo. Aliás, diga-se de passagem, eu trabalhava um ano inteiro, quando chegava na temporada e pedia demissão, ia gastar o dinheiro que eu ganhei. Só que a pessoa que me empregava ficava na mão, porque eu abandonava ele. Olha a ideia. Agora não, agora eu tinha que ser um exemplo. Daí eu fui trabalhar como professor da rede pública. Olha a dificuldade que eu tive para ser um exemplo, porque eu trabalhava muito e não ganhava tanto assim. Mas lutando, me esforçando, eu consegui ser um exemplo. Eu só vi uma pessoa, uma japonesa, que era mais exemplar do que eu. Daí eu imitava ela. Eu não conseguia ser melhor do que ela, então eu imitava ela. Mas parei de aprontar, parei com a vagabundagem, fui trabalhar e onde eu andei, eu fui um exemplo. Ou pelo menos me esforcei para ser um exemplo. Trabalhando, juntando e repartindo com quem tem necessidade. É o que está escrito aqui, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tem crente que quer viver na tramicagem. Ele monta um negócio, às vezes ele é o pior pagador. Compra, não quer pagar.
O empregado vive recebendo de pouquinho, de pouquinho. Porque ele não paga. Não, aqui está dizendo, olha, não faça mais isso. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Deus quer abençoar você. Deus quer que você produza. Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você tenha. Para quê? Para ajudar quem precisa. Primeiro você vai suprir tudo que você necessita. Mas tem um momento, gente, olha. Você resolve o problema de comer, de vestir, de morar. Você resolve o problema de mobilicidade. Você tem um carro, uma bicicleta, uma moto. Às vezes tem ônibus passando na porta. Você tem tudo. Às vezes você tira uma reserva de emergência, para suprir tudo, não é? Que custa você tirar uma parcela disso para investir nas pessoas, nos animais? Um monte de gente cuidando de pet de rua aí, você pode ajudar. Investir em pessoas, investir em animais, investir na obra de Deus. A obra de Deus foi feita para ser suprida por nós. Deus fez uma parceria com a gente. Então Deus quer abençoar você. Deus quer que você tenha sim. Se você crer. Se você fizer o que Ele manda. Trabalhar. Ele vai te suprir. E sempre tem aquele que Deus escolhe para ser rico. Abraão, Isaac e Jacó foram ricos. Não é aquela teologia da prosperidade, não, viu? Porque os discípulos não eram ricos. Mas Deus pode escolher você. Não, eu vou abençoar você, tudo que você fizer, você vai ficar rico. Para quê? Para você abençoar os outros. E abençoe, viu? Abra um pouco essa mão aí. Você não precisa abrir tudo, mas vai abrindo aos pouquinhos. Vai abençoando. Tem gente que precisa. Tem gente que precisa de você. E para isso, Deus abençoa a sua vida. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, o mandamento divino já é claro, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quem você ama primeiro? Você. É você. Não é? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu me cuido, eu me trato bem, eu não ingiro coisas que prejudicam o meu corpo, bebida em excesso, droga em excesso, nada que prejudique o corpo. Aliás, remédio é uma droga, né? Aliás, compra-se numa drogaria. Então, remédio é uma droga. Eu tenho que tomar de acordo com a prescrição médica, com a prescrição daquilo que foi feito. Tudo dentro dos seus limites. Então, eu cuido de mim. Aí, qual é o próximo mais próximo? A família. A família é o próximo mais próximo. E olha o que o versículo está dizendo aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Cuidar da tua vida e cuidar da tua família é o objetivo número um. Cuidar da tua família, cuidar de você, faz parte, tem que acontecer.
A sua família tem que ser bem cuidada. Tem muito pai, muita mãe abandonando o filho aí à sua própria sorte. Essas pessoas abandonadas, elas carregam isso para toda a vida. Eu trabalhei em escola e dentro da escola eu vi N problemas de família e principalmente de abandono. Tinha criança que vivia da merenda da escola. Tudo que ela tinha era a merenda da escola, porque o pai ou a mãe não cuidava dela. Então, gente, Deus quer abençoar você. Deus quer que você tenha um bom trabalho. Essa é a vontade dele. Deus quer que você se cuide, né? Por isso ele proíbe as obras da carne. Ele proíbe mesmo e ainda diz mais. Se você fizer a obra da carne, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar lá. Você está fora. Então ele quer abençoar você e quer que você se cuide. Nada em excesso, nada prejudicial, nada que prejudique o seu corpo, o templo do Espírito. E é lógico que a bênção vai ser tão grande que vai sobrar. Vai sobrar. Para você cuidar da sua família. É lógico que depois da família ainda tem mais, né? Tem os domésticos da fé, né? Tem a igreja, tem as pessoas que estão ao seu lado que necessitam, tem os animais, por que não? Eu mesmo tenho 2 cães, né? O primeiro foi encontrado numa rua lá na cidade de São Sebastião, estado de São Paulo, Brasil. A segunda veio parar na frente da minha casa, doente, cheia de bicheira, machucada, porque alguém maltratou. Fazem muitos anos que esses cães estão na minha casa, na minha vida, na minha história. Eles estão ficando até... Qualquer dia desses eu mostro para vocês. Eles estão ficando até com pelo branquinho. Idade, de tanto tempo que eles estão comigo. Por que não? Por que não ajudar também um pet? Um animal que necessita? Deus quer abençoar você para que você abençoe outras vidas. Então a pergunta é, por que Deus quer abençoar você? Para que você tenha, para que sobre, e que para você possa abençoar a sua família, sua igreja, as pessoas em derredor. Todos podem viver bem e você pode influenciar tudo isso. Não é a força não, irmão. Deus não impõe nada não, você é obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Não, não é nada obrigado. É de coração. Quando o Espírito Santo vem morar em você, ele desenvolve esse carinho, esse amor dentro de você, para que você atenda e ajude as pessoas. Olha, se você fizer a sua parte bem feita, só das pessoas olharem, mas como esse cristão é abençoado, eu quero ser que nem ele, vão se converter a Deus só de ver a sua atitude exemplar. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer que você seja um exemplo na escola, no trabalho, na vida, na igreja e onde quer que você andar. E Ele vai abençoar você. E se necessário,
for fazer um milagre para que a bênção de Deus chegue até você, ele vai fazer. Se você estiver fazendo a sua parte, ele vai fazer. Porque ele já fez comigo. Ele vai fazer. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Lembra dos 10 mandamentos que Jesus abreviou? Jesus abreviou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você se cuida, trabalha, você abençoa, você é abençoador. Depois você cuida da família. É um próximo que está mais próximo, da família. E tudo que está em derredor. E aí, ele está frisando aqui, mas principalmente aos domésticos da fé. Ele quer que abençoe todo mundo. Todo mundo. Quanto mais você tem, você pode distribuir, que não vai te faltar. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você e muito. Mas ele frisa aqui, ó, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem alguém dentro da tua igreja que está muito próximo de você. E dentro da tua igreja você pode conhecer. Eu me lembro que na época da pandemia, uma pessoa que morava perto da casa da minha filha precisou. Aí ela foi falar com o pessoal da igreja dela que tem uma comissão. A comissão veio dentro da casa da mulher, verificou que ela não tinha pago água, não tinha pago luz, não tinha o que comer, tinha até lâmpada faltava na casa dela. A comissão pagou a água, pagou a luz, resolveu os problemas das lâmpadas, trouxe uma compra. Agora ela tinha tudo, tinha o que comer, tinha tudo. Como ela lidava com cabelo, com unha, ela tinha o pré-requisito mínimo necessário para que desse o andamento da vida dela. Ela podia dar agora um recomeço. Recomeçou, evoluiu, prosperou e está cuidando da sua vida até hoje. É isso. O doméstico da fé, ele tem a igreja, tem o poder de ir até lá, verificar. Por exemplo, às vezes a nação, a prefeitura, quer abençoar as pessoas. Só que manda o dinheiro, e às vezes o dinheiro chega na mão da pessoa errada. Quanta gente que eu vi recebeu dinheiro em beber pinga, fumar. Agora estamos jogando umas bets, né? O cara vai lá, pega o dinheiro que o governo manda e vai para as bets. A igreja é mais próxima. A igreja pode verificar isso, tanto como membro da igreja, quanto de fora. Vai fazer uma visita, olha, nós vamos ver aqui como é que está a sua vida, o que está faltando, tá faltando alguma coisa? Tá, o que está faltando? A pessoa vai mostrar. E daí você vai atingir o ponto nevrálgico da situação. Você vai dar realmente a quem precisa. Porque muita coisa sendo jogada fora, dando para quem não necessita. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Você pode fazer bem a todo mundo, tanto no trabalho, no lado material, quanto no espiritual. Mas principalmente aos domésticos da fé. Deixa eu pensar com você uma coisa. Eu já coloquei 280 vídeos na internet. 280 vídeos na internet. Todos eles trazendo uma mensagem bíblica. Eu sou um professor, eu sou um ensinador. No meu serviço,
é cobrado. Mas dentro da igreja e na internet, eu faço de graça. Tem gente que está com a vida enrolada. O cara está desanimado, parado. O cara está morrendo. Mas uma palavra, uma oração, levanta a cabeça dele, levanta a motivação dele, levanta a autoestima. Ele vai à luta. Às vezes Deus me usa de forma sobrenatural e atinge essas pessoas e elas se levantam. Eu não cobro nada. Eu não ganho nada. Até pode ver que eu não tenho um estúdio. Eu não tenho um estúdio, porque eu não tenho dinheiro para bancar um estúdio. Né? Eu tenho problema de luzes, então eu fiquei aqui entre duas janelas. Estou entre duas janelas. Para quê? Para a luz distribuir na minha face. Porque eu não cobro nada, eu não ganho nada para fazer isso. E eu estou cumprindo isso aqui, ó. Então, enquanto temos tempo, meu tempo está acabando, já estou com 70 anos. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem alguém na sua vizinhança que precisa de você. Tem alguém na sua igreja que precisa de você. E você vai fazer de graça. A Bíblia diz, de graça dai aquilo que de graça recebeste. Né? Deus dá tudo de graça. Deus dá tudo de graça. O que Ele quer é abençoar você. Para que você abençoe todo mundo. Mas, segundo o versículo aqui, principalmente os domésticos da fé, hein? Principalmente os domésticos da fé. Amém.